saravá jogo de dama, saravá todo dia, saravá todo mundo em casa, protegido, todo mundo se cuidando, e todo mundo atento, né, assim, aos números e a linguagem muito cifrada, né, da economia, né? Muito se fala que a economia enfim, vai ficar bastante numa situação bastante grave, né? Vai para a UTI com pouco respiro, né? Mas pouco se ouve de soluções, ninguém propõe soluções para esse momento de pandemia. E acaba que a gente fica nessa discussão se salva a saúde, salva as pessoas, ou se salva a economia. Seriam as duas coisas opostas? Será que não dá para salvar as duas coisas? Para falar sobre isso, a gente está trazendo hoje o professor Eduardo Fagnani, professor de economia da Unicamp, que vai explicar um pouquinho para a gente esse cenário tumultuado da economia. Saravá, Eduardo. Oi, boa tarde. Prazer falar com você, agradeço o convite. A questão a economia, por definição, pelo menos a escola que eu estudo, né, o objetivo da economia é cuidar da vida, né, cuidar do bem-estar das pessoas. Esse é o objetivo da economia, né? Essa discussão, primeiro a economia ou a saúde, isso é um despropósito, porque nós estamos vendo aí como que a economia, né, depende das pessoas. Quer dizer, se não existe trabalhador, não existe renda, não existe produção de valor, né? E a outra questão é a seguinte, quer dizer, vamos supor que você abra a economia agora. O que vai acontecer? Vai acontecer que daqui a um tempo, provavelmente a curva de doenças, de infectados vai aumentar muito e você vai ter que fechar a economia novamente, tá certo? Porque é uma crise, quer dizer, porque é uma doença muito grave, né? Então, e eu pessoalmente eu tenho uma visão que agora, enfim, nós estamos vendo os dados, eles estão confirmando isso. Quer dizer, o Brasil hoje, eu estava vendo os dados, em número de mortes, se eu não me engano, ele já ultrapassou os países europeus, tá certo? Porque, em grande medida, isso tem a ver com o peso da desigualdade, né? O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Do ponto de vista da renda, o economista francês, o Thomas Piketty, o critério que ele usa para fazer esse cálculo, que leva em conta os dados do imposto de renda, né? Portanto, ele consegue capturar a riqueza efetiva das pessoas, mostra que o Brasil está junto com o Catar e com o Chile, entre os 3 países mais desiguais do mundo. Nesses países, 1% da população mais rica fica com cerca de 30% dos recursos que são gerados no país, né? Então, nós somos desiguais do ponto de vista da renda, do ponto de vista da pobreza. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza, né? 50 milhões de pessoas são 5 vezes a população de Portugal, tá certo? Mais do que a população da Espanha, né? E você não ter renda significa que você não tem moradia adequada, você não tem... metade dos domicílios brasileiros não tem coleta de esgoto, né? Quase 50 milhões de brasileiros não têm água em casa, né? Como é que você vai dizer para as pessoas lavarem a mão, né, se você não tem água em casa, né? As comunidades das periferias e dos grandes centros urbanos, a densidade populacional é muito alta, né? Tem indicadores que mostram que o número de pessoas por cômodo ou por dormitório é elevado, né? Então, nós estamos passando essa crise. A saúde vai ser muito afetada no Brasil, né? Muito mais do que países como Espanha, por exemplo.
exemplo, Itália, que, enfim, faz um local, não pode mais ninguém sair de casa, mas todo mundo tem casa, ou a maior parte das pessoas tem casa. Aqui é quase que impossível você fazer isso. Bom, a economia já não vinha bem, isso é importante a gente destacar. A economia teve uma queda em 2015, uma queda em 2016, as políticas liberais que passaram a ser implementadas desde então. Depois, um crescimento muito baixo em 2017, 2018, 2019, muito baixo, tá certo? Em 2020, haviam previsões de que o PIB ia crescer, mas os dados do primeiro trimestre já mostravam, até antes da pandemia, já mostravam que a economia não ia bem. E a crise sanitária derrubou a economia, aí não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Bom, o que se tem que fazer agora? Tem vários economistas dizendo isso, certo? Dizendo o seguinte, quer dizer, no momento, quer dizer, estão dizendo isso no mundo todo, quer dizer, o Reino Unido, os Estados Unidos, a França, o que eles estão fazendo, os países da comunidade europeia? Agora não tem que discutir, tem que gastar, tá certo? E o Estado tem os instrumentos para gastar, o Estado pode emitir moeda se for necessário, certo? O Estado pode emitir títulos, pode fazer dívida, né? O Estado pode arrecadar mais, tá certo? Então, nesse momento, o que tem que fazer é usar as políticas monetárias. Se for preciso emitir moeda, emite moeda. Se for preciso fazer dívida, faz dívida, tá certo? Depois ver como é que vai pagar isso, né? Essa é a questão central, né, que todos os países do mundo estão fazendo, né? Como já foi, não, enfim, é diferente, mas foi assim que se saiu da crise da década de 1930, de 29, no pós-guerra, mesmo em 2008, a crise de 2008, e no momento de crise o Estado tem que entrar, né, para fazer com que a economia continue girando. Então, não tem discussão, é simples assim, né? Esse é o debate, é o que está acontecendo no mundo, e aqui no Brasil tem vários economistas fazendo Eduardo, esse debate. Pois não. Eduardo, a minha pergunta tem a ver com isso, a minha próxima pergunta. Esse governo ele se elegeu criticando a presença do Estado, né? Criticando esse governo não, o Paulo Guedes, né? A escolha do Paulo Guedes é pela visão ultra neoliberal, que coloca o Estado como o bandido. E agora o Estado está sendo chamado às falas, o Estado sabe que o papel é dele, só que o Estado devolve para o cidadão. Não, sai na rua, abre tua loja aí. E não dá uma satisfação para esse pobre coitado que precisa abrir, precisa girar mesmo o capital, as pessoas precisam consumir o capital, enfim, a gente conhece como é que gira a roda. Como é que se rebate, né, essa fantasia de que o Estado era o grande vilão da história e que agora ficou patente, pelo menos, né, para quem tem um mínimo de bom senso, de discernimento e não é terraplanista, de que a presença do Estado é fundamental no momento de crise. A presença do Estado é fundamental no momento de crise e fundamental também para que se evitem crises, não a da saúde, mas econômica. Porque isso aí o Keynes já escreveu, enfim, tem toda uma literatura sobre isso, quer dizer, o capitalismo deixado, o mercado deixado à sua própria sorte, tá certo? Ele vai gerar crises, certo? Por isso você tem que ter um Estado que tem que ter um mínimo de regulação das ações do setor privado, do setor bancário, etc. Isso se sabe há muito tempo. Mas qual que é a ideia do neoliberalismo, né, que passa a ter a sua hegemonia depois dessas políticas keynesianas a partir dos anos 80? A ideia é que o Estado é ruim, né, que você tem que deixar para o mercado. Né, ali, o próprio mercado tem capacidade de se autorregular. Né? É esse blá 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 que a gente tem ouvido nos últimos 30, 40 anos. Tá certo? E aqui no Brasil também. Né? E essa crise mostra que eu, em 2008, eu escrevi isso, né?
Em 2008, quando você teve a quebra do Lehman Brothers, o banco americano, quer dizer, se o Estado teve que salvar o capitalismo dos capitalistas, tá certo? Se o Estado não comprasse, não intervisse no mercado comprando os papéis desses bancos que estavam quebrando, etc., etc., todo o sistema financeiro global quebraria como uma espécie de dominó, né? E, enfim, o mercado deixado à sua própria sorte leva a crise desse tipo. Então, eu diria, o mercado é importante não só na crise, mas para prevenir crises, né? Essa aqui é a questão. Agora, numa crise como essa, é o Estado que tem... Então, essa crise está sendo pedagógica, mais uma vez pedagógica, para ver se as pessoas entendam que o Estado tem um papel importante numa sociedade capitalista, tá certo? Muito bem, isso nós estamos vendo em todos os países do mundo. O que os governos fizeram? Inglaterra, por exemplo. Bom, vocês vão ficar em casa. Bom, vai ficar em casa. Então, as empresas não vão vender, não vão ter funcionários. Não vão ter funcionários. Muito bem, como é que elas vão pagar os salários se elas não têm receita? O Estado paga 90% do salário das pessoas durante 3, 4 meses, o período que for necessário. É isso que está sendo feito lá. Você tem crédito para os bancos não quebrarem, você tem crédito para as pequenas empresas, né? Isso nós estamos vendo no mundo todo, tá certo? E aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem esse auxílio emergencial. A primeira proposta do governo Bolsonaro era dar R$200, certo? Os partidos, especialmente os partidos da oposição, fizeram uma proposta no Congresso de R$1.000. Aí chegaram a um consenso, então, de R$600, tá certo? R$600 por 2 meses. 2 meses não vai resolver, essa crise vai ser mais longa, tem que ser maior do que isso. E mesmo assim, ainda não conseguiram pagar todo mundo, tá certo? Tem muita gente que não foi paga, tá certo? Então, nesse momento de crise, nesse ano, tá certo? Não tem alternativa. A alternativa é o Estado tem que garantir os salários das pessoas, ou o mínimo tentar dar suporte às empresas, especialmente pequenos e médios empresários, tá certo? Para que eles não demitam, né? Mas eles já estão demitindo, porque as medidas atrasaram muito para terem efeito, né? Eu estava vendo outro dia que o auxílio às pequenas e médias empresas, para que não demitam os funcionários, etc., do total que havia sido, eu não me lembro se era cerca de 20 bilhões ou 30 bilhões, só cerca de 1 bilhão foi utilizado. Por quê? Porque tinha uma cláusula lá dizendo o seguinte, dizia assim, o Estado faz esse empréstimo para você e você tem 8 meses de carência para pagar. E o governo vetou esses 8 meses de carência. Então, como é que o empresário vai assumir um empréstimo, terminou o empréstimo e tem que começar a pagar imediatamente a dívida? Então, a maior parte das empresas acabou não fazendo isso. Bom, enfim, nesse momento, para encurtar a história, nesse momento não tem o que fazer, tá certo? O Estado tem que bancar a renda das pessoas, porque as pessoas não têm que ficar em casa. E, infelizmente, nós não estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil. Infelizmente. Até por conta, por responsabilidade, irresponsabilidade do próprio governo, né, que está forçando a barra, enfim. Eduardo, eu sei que você tem aí colocou na mesa uma discussão que a gente já ouve faz bastante tempo, que é da taxação das grandes fortunas, que seria um dos caminhos, né, para se optar, para ajudar a economia. O que você está propondo? Qual é essa proposta? E por que existe tanto medo de se falar disso, né? Toda vez que se fala disso, é um rebuliço, né? Na verdade, não é uma proposta minha. Eu faço parte de um grupo mais amplo, são mais de 40 especialistas, que há 3 anos nós estamos trabalhando, desde 2017. Fizemos 2 estudos amplos. Esse projeto ficou conhecido como Reforma Tributária Solidária, né? Fizemos um livro que faz um diagnóstico
acho que foi o maior diagnóstico sobre os problemas tributários no Brasil, são mais de 800 páginas. E depois fizemos um outro livro chamado Propostas, que apresenta propostas de mudança, né? A questão central é a seguinte: a tributação brasileira é uma anomalia na comparação internacional, né? As pessoas acham, quer dizer, qual o grande problema? O grande problema é o seguinte: nós taxamos muito pouco os super ricos e taxamos muito a população de baixa renda. Por que isso se dá? Porque a nossa taxação sobre renda e patrimônio, renda e riqueza é muito baixa na comparação internacional. E o grosso da nossa tributação está sobre o consumo, sobre o preço do arroz, do feijão, da fralda, do remédio, né? E o consumo, o pobre, ele consome tudo que ele ganha, né? E naquele produto está embutido o imposto, tá certo? Então eu sempre digo o seguinte: olha, se você pegar um imposto de 30% sobre determinado produto para quem ganha R$1.000, aquilo representa 30% da renda. Um imposto de R$300 para quem ganha R$1.000 é 30% da renda. Agora, o mesmo imposto de R$300 para quem ganha R$10.000 é 3%. Para quem ganha R$100.000 é 0,3% da renda, tá certo? Então, esse é o problema da tributação no Brasil. No Brasil, de tudo que é arrecadado de imposto, 50% vem da tributação do consumo. Enquanto nos Estados Unidos, que todo mundo adora os Estados Unidos, é 17%. A média dos países europeus, a OCDE, é 34%. Então, nós somos campeões ou vice-campeões mundiais da tributação do consumo. E, por outro lado, nós tributamos muito pouco a renda e o patrimônio. Enquanto nos Estados Unidos a tributação de renda e patrimônio chega a quase 50%, né? Na Suécia, quase 60% do total que é arrecadado, no Brasil esse é cerca de 20%. Tá certo? Então, já era tempo, né, de nós mudarmos esse sistema tributário. O que tem que fazer? Tem que subir a tributação de renda e patrimônio e reduzir a tributação sobre o consumo. É isso que tem que fazer. E é isso que nós propusemos nesse trabalho que eu mencionei para você, que está disponível em versão digital, né? E nós estimamos o seguinte, que é tecnicamente possível você aumentar em 350 bilhões a tributação sobre renda e patrimônio, 350 bilhões a mais por ano, né? E, ao mesmo tempo, reduzir em 350 bilhões a tributação sobre o consumo e sobre a folha de pagamentos, né, que as empresas têm que pagar. Tecnicamente é possível fazer isso. E é possível você fazer isso que eu estou te falando, e as pessoas não precisam ter medo. Que nós estamos falando o seguinte: nós vamos taxar mais 0,1% da população. No Brasil, você tem aproximadamente 200 mil pessoas que ganham mais de R$60 mil por mês. De 60 até o infinito, tá certo? 60, 80 mil reais por mês, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, 5 milhões por mês. Mas são 200 mil pessoas, aproximadamente, tá certo? E essas pessoas têm diversos mecanismos para não pagar imposto de renda, né? A alíquota máxima do imposto de renda, porque o imposto de renda ele tem que ter o que a gente chama de tabela progressiva, né? Quem ganha menos tem que pagar menos. Então, a alíquota de quem ganha menos, a gente está propondo que até quem ganha 3 salários mínimos não paga nada, 0 de imposto de renda. Quem ganha 6 salários paga um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E quem, a partir de um determinado valor, quem ganha mais de 40 mil reais por mês, ou mais de 30 mil reais por mês, ele tem que ter uma alíquota maior. É assim no mundo todo. Então, a média, que a gente chama de alíquota máxima do imposto de renda, a média da alíquota máxima do imposto de renda na OCDE é em torno de 40% a 45%. A alíquota máxima para os super ricos, né? Aqui no Brasil é 27,5%.
Então, um professor que ganha 5 mil reais, ou um empresário que ganha 500 mil reais por mês, ele paga a mesma alíquota, 27,5% de imposto. Né? Tem a questão também que, por exemplo, você pega os bancos. Os bancos tiveram um lucro, se eu não me engano, quase 100 bilhões. Os 4 maiores bancos tiveram um lucro, privados tiveram um lucro de 80 bilhões. O Itaú teve um lucro de quase 30 bilhões. Então, suponha que ele vai pegar esses 30 bilhões e vai distribuir para os seus sócios, vai distribuir o lucro. Então, 30 bilhões, vou distribuir 10 bilhões. Esse lucro é distribuído para os sócios. Os sócios são pessoas físicas. E esse dinheiro entra na conta dessas pessoas físicas, que são sócias, mas isentas de tributação. Hoje, no Brasil, quem ganha 500 mil reais por mês tem quase 80% da sua renda isenta de tributação. Né? Então, são essas as mudanças que esse projeto mais amplo está propondo. Né? E onde é que tá, como é que está esse projeto? Assim, qual é? Olha, esse projeto, é boa a sua pergunta, porque as pessoas não sabem. Né? Não sabem porque a imprensa, em geral, não divulga. Claro. Né? Depois que a gente fez esse trabalho, nós procuramos uma ponte com os parlamentares. Né? Primeiro, conversamos com os governadores do Nordeste, que apoiaram a nossa iniciativa, e depois os outros partidos da oposição também apoiaram. Então, esses outros partidos de oposição, a partir desses subsídios iniciais que nós fizemos, eles aprovaram no Congresso Nacional uma proposta de reforma tributária. Esse projeto é assinado por todos os partidos de oposição, as pessoas não sabem disso. É assinado pelo Ivan Valente, pelo Molon, pela Jandira Fegali, pelo Florencio, todos os partidos da oposição. Então, é só para dizer o seguinte, quando nós lançamos isso em outubro do ano passado, eu fui para Brasília, e o Rodrigo Maia estava lá, a imprensa estava lá. O Rodrigo Maia fez um discurso, eu falei, puxa vida, o Rodrigo Maia está fazendo um discurso, amanhã vai sair em todos os jornais. Não saiu em jornal nenhum, tá certo? Então, só para dizer o seguinte, desses estudos surgiu esse projeto, que tramita no Congresso Nacional. E é a única proposta de reforma tributária que tramita no Congresso Nacional que realmente enfrenta esse problema de reduzir consumo e aumentar a renda do patrimônio. Mas por que se esconde esse projeto? E por que hoje em dia acredito que as pessoas acreditam que só existem 2 projetos de reforma tributária que tramitam no Congresso? O projeto do Bernardo Api, né, super conhecido, e o outro projeto que está na Câmara e o outro projeto está no Senado. Eu não ouso chamar esses 2 projetos de reforma tributária, porque eles só fazem a reforma sobre a tributação do consumo. Eles não mexem em renda e patrimônio. Eles pegam o consumo e falam, tem muito tributo aqui nesse negócio de consumo, isso, aquilo. Vamos acabar com tudo isso e criar um só, vamos simplificar. Tá certo? Então, veja, antes da pandemia, a gente estava nessa luta política, né, de fazer com que o nosso projeto, que também tramita, tem um terceiro projeto, o nome é um nome feio, mas é Emenda Substitutiva Global, a PEC 45, é a Emenda Substitutiva Global número 178. Né? Então, a gente estava trabalhando nesse sentido de... Né? Bom, agora, com a pandemia, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o seguinte, daquele conjunto de propostas, nós pegamos 7, tá? 7 propostas. E agora a gente está elaborando projetos de lei dessas 7 propostas, estamos terminando, acho que ainda essa semana a gente termina, para, de novo, dar para os parlamentares. A gente está propondo uma reforma, vamos dizer assim, estrutural de emergência, tá certo? Por quê? Nesse ano, esse ano, 2020, não é o momento de você ter
tributação, de ter política monetária, emissão de moeda, dívida, tá certo? Mas, a partir do ano que vem, eu espero, certo? Você vai ter que fazer com que o Estado tenha capacidade financeira, né, para enfrentar o problema do SUS, para ampliar esse auxílio emergencial. Ele tem que ser permanente, nós temos que pensar numa renda, que dê segurança para as pessoas que estão no mercado informal. Então, o Estado tem que ter dinheiro. Então, para isso, você tem que aprovar a reforma tributária. As reformas tributárias, ela tem o princípio da anualidade, entendeu? Se aprovou esse ano, passa a vigorar ano que vem. Se aprovar o ano que vem, passa a vigorar em 2022, tá certo? Então, nós estamos querendo fazer um esforço agora nesse segundo semestre para tentar aprovar esse ano para que ela passe a ter validade a partir do ano que vem, né? Eduardo, para a gente finalizar, eu queria te pedir duas coisas. Uma, que você mande para a gente o endereço eletrônico, né, dessa proposta, que você disse que ela está na internet, e que você contasse um pouquinho do teu projeto. Você parece que tem um canal junto com o teu filho. Queria que você também contasse, porque é importante. É nesse canal que você fala sobre economia, que é um assunto bastante importante, né? Esse canal foi uma ideia do meu filho, né? Meu filho é o João Miranda. Ele fundou a revista Vai da Pé, que já fez 8 anos agora. Eles têm página na internet. É um coletivo, né, de jovens, né? E ele trabalha com vídeo, com edição e tudo. É um super craque nessa área, né? E eu já sou mais refratário, então ele vive me provocando, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E daí ele propôs esse canal, e falando da linguagem, tem que ser uma linguagem rápida, acessível, ele entende dessa questão da comunicação, né? Então ele fez aí já está no Instagram, está no Facebook, chama Economia de Pai para Filho, tá? É uma ideia dele e ficou bem legal o vídeo, assim, não pela minha participação, mas eu digo pela linguagem, né, que ele fez, uma coisa bem direta, assim, falando dos 7 pontos que eu te falei, né? O ponto número 1 é esse, o 2 é esse, um negócio rápido, assim. Então, é legal você dar essa dica aí, se vocês quiserem. Ele fez isso no canal do YouTube, né? Então, no canal do YouTube, chama Economia de Pai para Filho. Então, se vocês tiverem interesse, seria legal se vocês se inscreverem lá. Então, esse é o primeiro de uma série aí que a gente vai fazer. Queria super, super te agradecer a tua gentileza de você ceder aí seu tempo para falar um pouquinho. Queria até deixar o espaço aberto, gostaria que você voltasse, porque a economia é um assunto de interesse das pessoas e eu acho que a gente precisa falar essa linguagem que as pessoas entendem, você foi super didático. Que bom. E, para você encerrar, eu queria que você falasse qual a tua esperança de aprovação desse projeto de lei aí que vocês estão propondo. Olha, eu acredito que eu acho que a desigualdade brasileira é escandalosa, né? E acho que nesse momento aqui, esse momento que a gente está passando, eu acho que é um momento que talvez as pessoas, o maior número de pessoas possível, se deem conta de como essa pobreza e essa desigualdade é escandalosa, né? Quer dizer, eu podia falar horas sobre isso. Quer dizer, eu sempre digo o seguinte: o Brasil é uma procissão de desigualdade, né? Nós não resolvemos nem as desigualdades do século XIX, do século XVIII, né? Que é a questão da desigualdade racial, né? Mas, como eu disse, é uma procissão de desigualdade, né?
posso falar muito sobre isso, né? E acho que isso vai ficar muito visível agora, tá certo? Porque você tem hoje, você está tendo esse auxílio emergencial de R$ 600, tá certo? Mas a taxa de desemprego, ela vai para 25, sei lá quantos por cento, tá certo? Nós vamos ter uma massa de pessoas completamente sem renda, sem renda. Vamos voltar. A fome no Brasil vai aumentar, tá certo? As pessoas não, quer dizer, é uma coisa inacreditável, né? Então, isso nós vamos ver nos próximos dias, nos próximos meses, infelizmente, né? E, por outro lado, nós temos os bilionários brasileiros, né? Que também é uma coisa inacreditável, né? Quer dizer, que eu acho que num momento como esse, onde, por um lado, você tem essa ampliação, esse agravamento da questão social que já era grave no Brasil e vai, infelizmente, assumir tons ainda mais dramáticos, né? E, por outro lado, você tem bilionários que não pagam impostos, tá certo? Então, eu recomendo para vocês o número da revista Forbes Brasil, de setembro. Ela mostra lá, o Brasil tem 280 bilionários. Esses bilionários juntos, esses 280, eles têm um patrimônio, uma riqueza de 1,3 trilhão. Esse 1,3 trilhão é cerca de 16% do PIB. Certo? E esse tipo de... E é exatamente essas pessoas que são... que existem diversas brechas legais para que não sejam tributados, para que não paguem imposto. Tá certo? Então, eu acho que... eu vejo assim, quer dizer, eu acho que... acredito, a gente tem que acreditar, né? Que haja uma maior consciência por parte até dos empresários, até desses detentores dessa riqueza, dos parlamentares, enfim, né, da mídia, da grande imprensa, tá certo? Da necessidade de você, de uma vez, finalmente, porque nunca fizemos isso, né, a gente enfrente essa desigualdade tributária como um mecanismo para poder fazer frente minimamente a essa desigualdade absurda, que já é absurda e que vai aumentar muito, né? Então, eu acredito que esse ambiente que a gente está vivendo, que infelizmente vai se agravar do ponto de vista social, né, seja, na verdade, proporcione às pessoas uma visão um pouco diferente, tá certo? No mínimo que o sofrimento seja pedagógico, né? É isso que eu estou acreditando, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Então, eu estou acreditando nisso. Eu acho que hoje em dia eu vejo hoje em dia, enfim, um espaço maior, né, para que questões como rico pagar imposto no Brasil, né, avance um pouco mais. Nesse sentido que eu estou trabalhando firme e acreditando que a gente vai conseguir. Obrigada, viu, Eduardo? Saravá, o programa continua de portas abertas. Força, saúde, sucesso de pai para filha, economia de pai para filho. A gente vai dar o link aqui, vai escrever o link e está convidadíssima a voltar. Muito obrigada. Mas olha só, eu vou fazer uma sugestão. Porque para falar de economia de pai para filho, seria melhor você chamar o filho, tá? Chama o João, que ele vai saber te explicar melhor aí essas questões. Vou conversar com o João, gostei da ideia. Bom papo aí para você. Tá bom? Obrigada, viu? Eu agradeço, obrigado pelo espaço, parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada. E você aí não deixa de assinar o canal Jogo de Damas JBB, está o endereço aqui no YouTube, divulga a gente, assina o canal, dá like, convida as pessoas, traz todo mundo aí, porque é com vocês que a gente cresce. Fica em casa, fica junto, fica bem. Meu cantar é um apelo que eu faço a Nanaê.
São